Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Existe um aviãozinho aí na sua frente. Se você puder compartilhar com mais pessoas esse momento, vai ser muito bom. Sejam bem-vindos. Me ajudem a compartilhar esse momento com outras pessoas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite. Todo mundo pegando o aviãozinho aí, gente, e compartilhando com mais pessoas, por favor. Eu já compartilhei com bastante gente. Senti a sua falta. Deixa eu botar compartilhando com mais pessoas aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Peguem esse aviãozinho aí e compartilhem com mais pessoas, por favor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ótimo. Dando continuidade, gente, a essa série que eu intitulei como Minha Professora Depressão, eu vou falar sobre o desejo de morte. Mas eu quero começar compartilhando com vocês um salmo, o Salmo 40. E eu quero que você observe o que diz esse salmo. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Você pode imaginar o que significa um poço de desespero? Um atoleiro de lama. Então ele diz assim: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. E aí ele continua dizendo: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que desviam para a mentira. Senhor meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas. Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocausto nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no teu livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. E aí o salmo continua, e você, querendo saber do restante do salmo, caso você não conheça, leia o Salmo 40. Mas eu quero me ater justamente no começo do salmo, quando ele diz assim: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Eu fico pensando,
quando o salmista fala de um poço de desespero, eu fico pensando numa circunstância que é tão desesperadora que a gente não vê saída, que a gente não vê esperança. Numa outra versão, esse mesmo versículo está assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Gosto disso aqui, gente. E me pôs nos lábios um cântico novo. Ao compartilhar com vocês sobre aquilo que a depressão me ensinou, e hoje eu vou falar sobre o desejo de morte, eu fico pensando que todas as pessoas que têm o desejo de morte, na verdade, elas não querem terminar com a vida delas. Aí você pode pensar, você sempre teve essa conceituação na cabeça? Não. Não, eu sempre pensei, quando eu me sentia sem estrutura para viver, eu sempre pensei que melhor era morrer do que viver. Mas, na verdade, quem quer de fato ceifar a sua própria vida? Por que as pessoas chegam ao ponto de tirar a sua vida, de dar cabo da sua existência? Acho que é bom a gente pensar. Eu sei que tem pessoas que falam assim: ah, fulano de tal fez isso por covardia. Essa é a maior covardia que o fulano de tal pode fazer. Não sei se vocês já assistiram ou já leram o livro do Augusto Cury sobre o Contador de Sonhos. Esse filme começa justamente, o filme começa justamente com um empresário, com uma pessoa tentando o suicídio. E aí é uma coisa interessante, quando o Augusto Cury escreve sobre o Contador de Sonhos, ele vai dizer que, na verdade, uma pessoa suicida, o que ela quer é acabar com a dor da alma dela. Ela não queria acabar com a sua vida, ela queria acabar com a dor da alma. E parece que o único meio de acabar com a dor da alma é acabar com a vida. Então, todas as vezes que eu tive uma ideação de suicídio, eu pensei justamente em acabar com essa falta de estrutura que eu tinha para viver, de acabar. Ah, é isso aqui. Eu falei o quê? Não consigo lembrar se falei errado, não, mas é vendedor de sonhos. Obrigado. Vendedor de sonhos, corrigindo, gente. Não sei se eu falei uma coisa diferente. Vendedor de sonhos. É um filme muito bom para assistir e um livro muito bom para ler. Descobri que são 2 volumes, volume 1 e volume 2 desse livro dele, Vendedor de Sonhos. E aí eu descobri que, na verdade, eu nunca quis ceifar com a minha vida. Eu queria resolver as questões que estavam dentro de mim e que eu me achava impotente para resolvê-las. Então, eu lembro que, sabe quando você não quer enfrentar algumas verdades e que parece que elas são muito difíceis de você fazer frente porque você não se sente com estrutura? Então, a primeira vez que eu pensei em terminar com a minha existência foi justamente aos 18 anos. Houve uma situação que eu não conseguia administrar, e eu falei assim, eu não tenho estrutura para administrar isso, então eu pensei no suicídio e não apenas pensei, tentei. Aí a vida segue. E quando eu me vi em depressão, o que eu mais senti desejo foi justamente de acabar com a minha vida. E novamente, eu queria realmente acabar com a minha vida. Naquele momento parece que tudo que eu queria era acabar com a minha vida. Mas na verdade eu não queria. Eu queria acabar com a dor que aquela situação me trazia. Então, o desejo de morte que as pessoas que estão em depressão têm, ele é muito significativo e tem que ser tratado. E é interessante que não está estampado na cabeça de uma pessoa que está em depressão a frase, quero me matar, vou me suicidar. Não está estampado na cabeça da pessoa. Tanto que você
A gente tem situações, você recebe notícia de pessoas que fizeram isso, e você fala assim, mas ela estava tão bem, como é que ela pode ter agido dessa maneira? Como é que ela pode ter feito dessa maneira? Imagina eu na posição que tenho hoje, né? Pastor, fazendo isso. Imagina isso. Como nós já ouvimos de líderes religiosos que ceifaram a sua vida. Então nós estamos falando de algo, gente, que é muito mais comum do que nós imaginamos. E aí é por isso que eu aprendi uma coisa: a necessidade de eu repartir com o maior número de pessoas. Lógico, quando eu falo maior número de pessoas, eu estou falando de pessoas que têm estrutura, capacidade de poder ajudar você. Então, quando o salmista fala assim para Deus, que Deus o tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, eu vou voltar para a nova versão transformadora, que eu gosto muito, que Deus tirou de um poço de desespero. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou repetir. No tempo, quando eu estava mergulhado na depressão, a única coisa que eu conseguia dizer para Deus é: tem misericórdia, faça alguma coisa por mim. E na verdade o que eu estava dizendo para Deus é: me tira desse poço de desespero. Me tira desse poço que dizia para mim que a minha vida não significava nada. Porque quando você tem esse sentimento de que sua vida não significa nada, quem quer existir com uma vida insignificante? Fala para mim. Você conhece alguém que queira existir ou que exista com uma vida insignificante? Uma pessoa que tem uma existência significante, com certeza, ela vai de alguma maneira tentar ceifar a sua vida. Se ela não faz com as mãos próprias, gente, ela procura meios. Ela vai para um vício, ela vai para viver uma vida sem regras. Então, tem várias maneiras de nós cometermos o suicídio. O suicídio nem é aquele que pega um revólver e simplesmente dá um tiro na cabeça, mas existem várias pessoas que vivem um estilo de vida que está levando elas para a morte. Por quê? Porque dentro delas existe um sentimento de uma vida insignificante, de uma vida que não dá para ela prazer, que não dá para ela significado de existência. E é interessante que a depressão, ela faz isso com a gente. Ela tira toda e qualquer razão da existência. Era justamente isso que eu sentia. Era como se toda a razão de existência que eu tinha antes deste momento tivesse sumido. É como eu falei em uma das lives. A minha vida ficou em preto e branco. Eu acho que ficou mais preto do que branco. E quando eu vejo assim, o salmista dizendo assim para Deus: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, quando eu submergi, que eu consegui respirar, parece que eu quero que a minha vida tenha muita cor. Então, assim, o contato com a natureza para mim tem sido muito importante, sabe? Contemplar o verde, contemplar o dia, olhar para o céu, olhar para o sol. Se eu pudesse, eu fazia uma trilha diária, que é tanto desejo que eu tenho de ter contato com a natureza. Fazia uma trilha diária. E assim, me sinto nesse momento assim muito positivo. Eu que tenho a tendência de ser muito negativo, me sinto muito positivo. Tenho trabalhado muito comigo essa questão de não olhar o lado negro da força. Porque a gente passa muito tempo olhando o lado negro da força. E a depressão faz isso. Coloca você um olhar muito negro da força.
Quando eu me lembro de eu deitado na posição fetal, com a mente completamente vazia, porque eu ficava olhando para o nada. Eu estava na cama, eu ficava na posição fetal, eu ia para o sofá, ficava na posição fetal. Nada tinha sentido, nada tinha significado. Se você pensa que eu mergulhei numa série, vou assistir uma série no Netflix, não tinha prazer de fazer nada. De prazer de fazer nada. A única coisa que eu tinha prazer era de ficar sem fazer nada. Era ficar sem fazer nada. Eu lembro que nessa questão, né, desse momento da depressão, o meu irmão adoeceu ano passado. Né? Acho que em setembro do ano passado ele começou a ficar ruim, ele foi ficando ruim, e quando ele ficou muito grave, eu não fiquei sabendo de que ele estava grave. A minha família, junto com a minha esposa, começou a administrar essa situação porque eu não tinha condição de poder administrar nada. E poucos dias antes de morrer, que eu fui saber dele morrer, que eu fui saber do quadro grave que ele estava. E eu lembro que no dia que ele morreu, que o telefone tocou, e era minha sobrinha, para falar, para nos avisar que ele tinha falecido, eu estava na sala com a Ana. E eu corri para a cama. Eu saí da sala para a cama. E disse para Ana, eu não tenho condições de administrar isso. Eu não queria ouvir ninguém chorar. Eu não queria saber de nada. Eu fiquei completamente desprotegido, me sentia completamente desprotegido e ao mesmo tempo sendo exigido da vida de enfrentar mais uma dor. Uma dor que se somaria às dores que eu estava sentindo na alma. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que está assim, sente vontade de viver? Não, não sente vontade de viver. Não sente vontade de viver. No dia seguinte, que seria o velório e o enterro do meu irmão, eu falei para Ana, pede para meus sobrinhos mandarem uma foto do meu irmão. Eu quero ver o meu irmão no caixão. Aí você pode pensar, que coisa mórbida. Por que não lembra do irmão com vida? Mas eu precisava ter a convicção de que ele estava morto. Eu ouvi hoje uma pessoa falando assim, quando alguma coisa morre, você precisa estar presente para se certificar que ela morreu e que não vai mais voltar. Então eu precisava me certificar de que ele estava realmente morto e de que ele não ia mais voltar. E eu tive que administrar isso justamente nesse momento de depressão. Né? E aí eu dou graças a Deus porque Deus deu condições à minha família, Deus deu condições à minha esposa de poder fazer frente a essa situação, porque eu não tinha nenhuma condição de fazer frente. E essa foi uma maneira também que Deus usou para dizer para mim, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. No meio de toda a sua fragilidade, no meio das dores, das suas perdas, eu estou presente. Porque para mim, ao mesmo tempo que foi horrível, foi um alívio. Alívio como? Alívio de eu não ter que fazer frente, como eu sempre fiz frente, a todas as situações difíceis da família. Não sei se aqui eu tenho comigo não sei quem está me ouvindo, se eu tenho aqui alguma Mulher Maravilha ou algum Superman. Porque existem os Supermans da família. Existem as Mulheres Maravilhas da família, que são aqueles que fazem frente a todos os infortúnios da família. E quando a família vê você perdendo as forças, a família fica assustada, porque isso aconteceu com a minha família. A minha família ficou assustada de saber que o Osho estava nocauteado e que não conseguia se levantar.
que não conseguia se levantar. Mas ao mesmo tempo que eu estava nocauteado, o que foi bom é que eu descobri que eu não preciso ser Superman, que os outros podem sim atuar no papel que eu achava que eu tinha que ser o principal, que eu tinha que ser o fundamental. Eu sempre carreguei comigo esse sentimento de que eu sou o fundamental, de que eu era o fundamental. Eu sempre me vi como uma peça de uma engrenagem que não pode parar, porque é como se eu fosse a peça principal de uma engrenagem, que se eu parasse, a vida ao meu redor parava. Se eu parasse, a vida da minha família deixava de existir. Aí eu descobri que eu não sou a peça fundamental de nenhuma engrenagem. Eu sou uma peça e que funciona com outras engrenagens, onde todas elas têm a sua importância e a sua função. Mas até você aprender isso, você se desgasta muito, você carrega muito peso e você curte muita dor. Né, descobri isso com os terapeutas de plantão, que eu tinha síndrome do Salvador, né, como diz a bispa Ana, médico, pastor, e tem outras profissões, psicólogo, tem a síndrome do Salvador. E aí a gente tem que descobrir, tem que lembrar que eu não preciso ser salvador de ninguém, porque quem tinha que salvar, quem tinha esse papel desempenhou muito bem, que foi Jesus. Mas assim, eu sempre tive aquela tendência, vem para mim que eu sou forte, eu posso dar as minhas costas e proteger quem está perto de mim, porque eu consigo aguentar. Só que ninguém consegue aguentar nenhuma carga pesada durante muito tempo, porque você se desgasta. Você não tem tempo nem de curtir os seus sentimentos. Me lembrei de uma coisa. Assim que nós casamos, Ana e eu, a Ana engravidou. E eu lembro que foi a sensação mais feliz, foi uma das maiores sensações que eu tive na vida. A sensação de que eu ia ser pai. Só que 1 mês depois, 2 meses depois, Ana Maria teve um sangramento e não conseguiu dar continuidade à gestação, e aí nós perdemos o nosso filho ou nossa filha, não sei o que seria. A Ana sempre tem a impressão que seria um menino. Aí eu me centralizei tanto na Ana, na dor dela, na perda dela, que eu esqueci que eu também perdi. Isso foi no início do nosso casamento. Eu casei com 32 anos, então ainda estava com 32 anos, né? Porque nós casamos em dezembro, janeiro, se foi em fevereiro. Pensa bem, 8 anos depois, eu ia fazer 40 anos, participando de um curso terapêutico chamado Família em Movimento, ministrado pela Clínica Água Viva, com a doutora Ana Almeida e a doutora Silvana Pérez. Estava lá eu fazendo alguma dinâmica, e aí quando eu fiz a linha da vida, e era para colocar de 5 em 5 anos as suas perdas, eu coloquei lá as perdas que eu tinha tido. O filho não estava nas perdas, porque era como se eu apaguei completamente de que eu tinha tido essa perda. Sentou uma pessoa do meu lado, porque nós tínhamos que compartilhar nossa linha da vida, tínhamos que compartilhar quais eram nossas perdas, quando de repente o cara falou assim, eu posso começar? Eu falei, claro, pode começar. E ele começou a falar da linha da vida dele, e quando de repente ele falou assim, olha, bem aqui, essa aqui eu perdi um filho. A minha esposa estava gestante de 9 meses e a criança morreu no ventre dela. Quando ele falou assim, eu perdi um filho, eu falei assim, eu também perdi um filho. Pronto, ali eu comecei a passar mal. Surgiu um bolo aqui no peito, era como se tivesse uma pedra no meu peito. Eu comecei a passar mal, assim, fiquei angustiado, e aí o rapaz continuou falando, eu continuei
Aí eu fui conversar com ele e eu falei assim, eu tenho que botar aqui também que eu perdi um filho. E aí eu chamei quem estava ministrando o curso, eu falei, aí expliquei, contei o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E aí eu falei que eu estava sentindo, ela falou, Washington, isso são emoções congeladas. Então, quando nós estamos nesse papel de sermos o forte, sermos o salvador de tudo, a gente esquece de que nós temos sentimentos como os outros também. E que nós precisamos aprender a processar os nossos sentimentos. E aí, para eu terminar a história, para você não ficar naquela expectativa como é que terminou essa história, né? Para terminar a história, eu terminei continuando aquele momento ali, eu fiz uma carta me despedindo do meu filho. E depois de 8 anos, eu fui chorar a morte do meu filho. No dia seguinte, que era meu aniversário de 40 anos, eu estava literalmente de luto, depois de 8 anos. Depois de 8 anos. Então eu quero que você possa pensar que quando nós não processamos adequadamente os nossos sentimentos, mais cedo ou mais tarde, esse turbilhão bate na nossa porta, bate à nossa porta, e vai causar algum tipo de mal nas nossas vidas, algum tipo de doença, de enfermidade nas nossas vidas. Então eu olho para trás e vejo assim, Washington, como você foi, não vou dizer, eu ia dar essa palavra, mas eu vou falar isso, como você foi bobo, achando que você era a peça fundamental do cenário da vida. Você esqueceu que existem pessoas que você podia repartir as coisas que ficariam muito mais fácil e muito mais leve. Mas a vida e a experiência familiar nos coloca nessa posição. Eu não escolhi essa posição. Me colocaram nessa posição. E era como se eu não conseguisse mais sair dessa posição que eu fui colocado. Até que eu aprendi o caminho, né, a porta de saída dessa situação. Então, nesse momento da depressão, nesse momento da perda do meu irmão e de toda a minha vulnerabilidade, da minha inoperância no cenário da vida, porque é assim que eu me sentia, uma pessoa inoperante no cenário da vida, eu descobri que existiam pessoas, sim, que podiam fazer as vezes do Washington. E aí eu vi os meus sobrinhos, vi as minhas irmãs funcionando como deveriam funcionar, já que eu não podia funcionar. E aí eu comecei a descobrir, opa, a vida acontece. Comigo ou semigo, a vida acontece. Então, assim, eu louvo a Deus, porque Ele me tirou desse poço de desespero, desse atoleiro de lama. Eu louvo a Deus, porque aonde tinha cheiro de morte, e eu posso dizer para vocês que tive muito cheiro de morte, Deus colocou um perfume inigualável de vida. Se existe algo que eu quero muito hoje é viver. Eu quero muito hoje gargalhar, como eu gosto de gargalhar, gente. Eu sei que a minha gargalhada ela é inigualável, mas eu gosto de gargalhar. Como é bom gargalhar. Como é bom poder celebrar a existência, poder celebrar a vida, né? Como é bom me sentir tão cheio de vida, onde durante 6 meses eu me senti tão cheio de morte, tão cheio de morte. E eu me sinto hoje muito cheio de vida, tão cheio de vida que eu resolvi fazer uma série de lives sobre a minha professora de depressão. Tão cheio de vida que eu resolvi me abrir, né? Me abrir e me despir diante de um monte de gente. Porque eu sei que estar na internet é chegar em pessoas que eu nem conheço. Mas se isso vai trazer saúde, se isso vai trazer esperança, se isso vai trazer cura,
eu não tenho razão de temer e de fazer diferente. Então, assim, eu celebro a Deus, porque a partir do momento que Ele me tira desse poço de desespero, desse assoleiro de lama, Ele colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E eu gosto do versículo 3, quando Davi diz assim: deu um novo cântico para entoar. Deu um novo cântico para entoar. Um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Eu sei que ao repartir isso, a minha vida da forma como eu estou repartindo, eu sei que isso vai fazer com que muitas pessoas confiem em Deus e o temam. Esse é meu grande propósito. Ao repartir essa faceta da minha história. Eu sei que ninguém sente como eu. Você sente de forma diferente. Eu sinto de forma diferente. Mas todos nós podemos passar pelas mesmas circunstâncias. E todos nós podemos ter esses sentimentos de morte. Interessante, eu estava lembrando de profeta Jonas, né? Jonas indignado com Deus, porque Deus decidiu salvar Nínive. Jonas vira para ele, assim, para Deus, revoltadíssimo: é melhor morrer do que viver. Eu sei que existem pessoas que são muito dramáticas. Eu quero morrer. Tá? Mas não existe coisa pior do que você estar realmente acometido por um desejo de morte. Essa é a pior coisa que existe. Uma pessoa está acometida por um desejo de morte. E uma das coisas que você precisa saber, se você não sabe: Deus não quer que o seu coração esteja cheio de desejos de morte. Deus quer que o seu coração esteja cheio de um desejo de vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. E aí, se você está assim, se sentindo tão fraco, tão debilitado para fazer frente à vida, para fazer frente aos grandes desafios da vida, querido, querida, procura alguém para te dar suporte. Procura alguém para te dar amparo. Procura alguém para te acolher. Procura alguém para cuidar de você. Porque de repente você pode ser alguém que cuidou muito de muita gente ou cuida de muita gente e esqueceu de você. Então agora é hora de você ser cuidado e permitir que esse acolhimento te traga vida. Mas o acolhimento fundamental são os braços do Pai, são os braços de Deus. E que você corra para Ele, caso você esteja precisando. Eu quero agradecer a você por me ouvir. Eu quero agradecer a você por estar comigo. E amanhã eu volto para dar um pouco mais para continuar essa história de como eu aprendi com a minha professora depressão. Porque, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz a Bíblia. Como diz a Bíblia. E eu esqueci, povo, eu esqueci. Para lá. Como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz a Bíblia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como diz a Bíblia, Deus é especialista em transformar o mal em bem. Então eu posso dizer, Deus transformou este mal em bem. Por isso que eu pude tirar aprendizado e por isso que eu posso compartilhar com você. Deus abençoe você.